Olá, tudo bem? Vamos filosofar? Na aula de hoje, nós vamos pegar aqueles 10 exercícios práticos sobre o marxismo, né? Vamos fazer a correção e comentá-los, né? Comentar o enunciado, que é muito importante, por quê? Porque o enunciado ele faz parte das obras, né, dos autores Marx e Engels. Portanto, é uma forma de assimilar mais ainda o conhecimento e a resposta em si, que é o trabalho da nossa mente, né? Então vamos lá, para a primeira questão. É assim, ó. Meu método dialético, por ser fundamento, difere do método hegeliano, sendo a ele inteiramente oposto. Em Hegel, a dialética está de cabeça para baixo. É necessário pô-la de cabeça para cima, a fim de descobrir a substância racional dentro do invólucro místico. De acordo com a concepção de Marx e Hegel sobre a dialética, assinale a alternativa correta. E a alternativa correta, gente, é a letra C. O que diz a C? A dialética, Hegel, possui duas dimensões. A do ponto de vista ontológico, que possui uma determinada concepção de estrutura da realidade, ou seja, o campo do pensar, e a do ponto de vista metodológico, que apresenta o método para compreender o mundo real. Então, para Hegel é assim, ó. Eu compreendo o mundo se formou, o mundo humano se formou através das ideias do ser humano, tá? Marx já vai falar que é o contrário de Hegel. É esse mundo material que formou o ser humano, tá vendo? O que é a dialética? Dialética, gente, é o choque das ideias, em que eu tenho uma ideia inicial chamada de tese, e eu tenho uma ideia que vai se contrapor a ela, chamada de antítese. O choque dessas ideias vai nascer o quê? A síntese, tá? Perfeito? Para Hegel, assim, ó, a racionalidade, tá? Chocando com a racionalidade é que vai criar o mundo material. Perfeito? O nosso mundo material. Para Hegel, não. É o choque, tá, do mundo material por ele mesmo para criar a nossa realidade racional. Portanto, a letra C. Ok? Vamos então agora para a questão 2. Ela diz o seguinte, ó. O centro das preocupações políticas de Marx era a superação da ordem social capitalista. Ele afirmava que somente a classe operária, pelo seu papel-chave no capitalismo, tinha as forças e as condições para a revolução que derrubaria a burguesia e começaria uma nova etapa da humanidade, a sociedade comunista. Por essa razão, o papel da teoria era tão fundamental para Marx, né? A respeito das contribuições de Marx para o pensamento, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá? No texto, ou seja, a questão A. No texto, A Ideologia Alemã, de 1846, por exemplo, ele discute abertamente o comunismo e suas necessidades. O autor cria uma estrutura social comunista e analisa a fundo como essa sociedade funcionaria. Não. Ele diz o quê? Tá? Que possivelmente o processo final da luta entre trabalhadores e patrões seria o quê? A sociedade comunista. Mas ele não detalha nada disso. Você vê, o enunciado não falou isso. Tá vendo? O cuidado que eu tenho que ter na hora de raciocinar uma questão. O enunciado, gente, é um fator de verdade. Agora eu tenho que fazer os fatores de comparação. O que está batendo com ele? Ok? Perfeito? Gente, a questão 3, ela é uma tirinha, né? Olha o diálogo da tirinha, que interessante. Né? Diz assim, ó. Não tenho nada contra os pobres. Pelo contrário, acho que preciso de ajuda, de compreensão. E mais, eu estou convencido de que a maioria das pessoas pobres não faz isso por maldade. O que ela quer dizer? Né? Aí o enunciado fala assim. O quadrinho também expõe uma situação em que a pobreza é vista como uma escolha individual. Alguém escolheu ser pobre. Dentre os pensadores clássicos das ciências sociais, especificadamente, um autor teria uma interpretação contrária à questão da pobreza como escolha individual. Qual é o cara que vai falar assim? Ninguém escolheu ser pobre. Tá?
A questão da pobreza é uma imposição. Quem é que vai dizer isso? Questão A, Karl Marx, tá vendo? Por isso que o Marx, gente, ele é muito discutido na questão de quê? E muitos não conseguem compreender o Marx. Porque Marx, gente, é o pensador, vamos falar assim, é um pensador de esquerda. O que a gente chama de esquerda? É uma tendência de pensamento voltada à classe trabalhadora, tá? Perfeito? Então, olha só, questão 4. O que diz a questão 4? Ó, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sobre circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas que se defrontam diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado. Né? O trecho de autoria de Karl Marx expressa as características principais do método de análise da sociedade, intitulado por ele de materialismo histórico dialético. Sobre esse método, analisa as afirmativas a seguir. Então vamos lá. Questão 1. Né? Os homens buscam compreender a sociedade a partir da relação pela qual os bens de produção são distribuídos entre seus integrantes. Verdade. Ué, gente, quem fica com a maior parte da riqueza? Quem é dono do meio de produção, portanto o burguês. Lembrando sempre, o que é burguês? O proprietário, o dono do meio de produção. Perfeito? Item 2. As condições socioeconômicas e infraestrutura, ou seja, no nosso caso o capitalismo, infraestrutura, economia. No nosso caso, a infraestrutura, o capitalismo. Tá? Acabavam determinando como a cultura, o regime político, a moral e os costumes, tudo isso é chamado de superestrutura, ou seja, a nossa cultura, se configuram. Verdade. Nós temos características que são determinadas pelo sistema capitalista. Ok? Terceiro, seria uma das molas propulsoras fundamentais que limitariam as transformações históricas. Sim, ele não fala que a luta de que o motor da história é a luta de classes? Olha aí. Aí vai para a quarta questão. A análise materialista histórica parte da questão de que a história e a dominação são pilares de toda a ordem social. Não. A ordem social é determinada pelo quê? Tá? Por você possuir, tá? Um bem, você possui um modo de produção e você ser trabalhador. É isso que determina. E essa relação, esse confronto, que é chamado de luta de classes. Portanto, gente, o item 4 está errado. Então, o item correto é a letra D. Perfeito? E aí a gente vai para a quinta questão, né? As formulações teóricas de Karl Marx acerca da vida social, especialmente a análise que faz da sociedade capitalista e sua superação, provocaram desde o princípio tamanho impacto nos meios intelectuais que, para alguns, grande parte da sociologia ocidental tem sido uma tentativa incessante de corroborar ou de negar as questões por eles levantadas. Recentemente, na conjuntura política nacional, o pensamento marxista tem sido colocado por setores partidários e políticos como doutrinação, sendo chamado de marxismo ideológico. Entretanto, o próprio Karl Marx tinha uma visão crítica sobre a concepção de ideologia. Para Marx, a ideologia pode ser definida como... Gente, olha só. O que o texto diz? Que o marxismo é uma ideia tão fundamental para o mundo contemporâneo, tão fundamental, que hoje grande parte dos pensadores vem buscar negá-la ou contribuir, ou aceitá-la. E aí mostra que no Brasil esse termo, marxismo, é usado de forma ideológica, sem realmente compreender a ideia, né? Mas aí vem aquelas coisas. Ah, fulano é comunista, fulano é marxista, não é isso? Isso é ideologia, ou seja, eu fazer um uso incorreto de um termo, não é isso? Eu levantar conceitos falsos, para quê? Para denegrir, para não entender, não compreender a coisa de fato, né? Então, olha só, como Marx iria analisar isso nos dias de hoje, né? Como ele interpretou a ideologia? Para ele, o que era ideologia? Olha para ele o que era ideologia. Uma falsa consciência. Ou letra B. Falsa consciência por quê? Porque ela não mostra a realidade de um fato.
Perfeito? Só a parcialidade. E a parcialidade, gente, ocorre em erros, não é isso? Aí eu passo para a questão 6, né? Ela é uma tirinha muito bacaninha, né? Olha o diálogo da tirinha. Vou me aposentar amanhã. E sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Ou seja, ele trabalha há 30 anos numa empresa, numa linha de montagem, ele não sabe o que ele produz. Pois é, gente, ó. No geral, as pessoas estão no trabalho, né? E elas não sabem realmente o que elas estão produzindo, qual o valor de sua produção, né? Aí vamos para o enunciado. O que o enunciado diz? Um dos importantes pensadores sobre as relações de trabalho no capitalismo, Karl Marx, ele produziu um conjunto de ideias e conceitos a respeito dessa temática. A charge apresenta uma situação vivenciada por milhares de trabalhadores em todo o mundo. Relacionando a charge com os conceitos desenvolvidos por Karl Marx, é correto afirmar que ele relaciona ao quê? A pessoa produzir e não saber o que produz, não saber o produto da sua riqueza. Que nome que eu dou a isso? Marx deu o nome de alienação. Ou seja, gente, o que eu produzo está indiferente a mim, está fora de mim. Aquilo tomou uma vida própria, tá? Ou seja, eu não sou dono do que eu produzo. Eu mal sei o que eu produzo. Perfeito? Aí a gente parte para a questão 7. Tá assim, ó. O Manifesto Comunista de Marx e Engels inicia-se com a afirmativa de que as classes sociais sempre se enfrentaram: homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre e corporação e companheiro. Numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição. Tem vivido uma guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira ou pela destruição das duas classes em luta. O que é a tendência do mundo? Ou essas classes se destruírem e surge uma nova ordem, perfeita? Ou vigorar o quê? Tá? A indiferença, né? Marx distingue conceitualmente as classes em duas: a classe em si e a classe para si. Marque a seguir o conceito que define a classe em si, tá? Letra D. Conjunto de membros de uma sociedade que são identificados por compartilhar determinadas condições objetivas. Por que eu sou burguês? Porque eu produzo, sou dono da produção. Por que eu sou trabalhador? Porque eu recebo um salário pelo que eu produzo. Ou a mesma situação no que se refere à propriedade dos meios de produção. Quem é dono? O burguês. Quem não é dono? Trabalha. Que é o trabalhador ou o proletariado. Bom, hein? Ok? Então vamos lá. Questão 8. A dialética, conceito utilizado pela teoria marxista para compreender as relações sociais, não considera a natureza como um conglomerado casual de objetos e fenômenos, desligados e isolados uns dos outros, e sem nenhuma relação de dependência entre si. Corretíssimo. Ele considera, gente, que tudo tem uma relação, que as coisas não são por acaso, são casuais. Isso não existe no marxismo. Tudo existe uma relação, uma intencionalidade, principalmente uma intencionalidade de poder. Olha aí. Então essa justificativa passou por quê? Por mostrar, tá? Por mostrar que não existe causalidade. Existe o quê? Intencionalidade na relação de produção, na relação de poder entre essas duas classes essenciais do marxismo, tá? Que é o quê? Que é a burguesia. Lembrando mais uma vez, burguês é o proprietário, é o dono de uma fábrica, de uma fazenda, de um comércio. Proletariado ou trabalhador é aquele que vende o seu esforço por um salário. Ok? Aí a gente parte para a questão 9. O pensamento de Karl Marx acompanhava o pensamento de Friedrich Hegel quanto à dialética, pois Marx, assim como Hegel, era materialista e pensava que era o mundo material que condicionava a ideia que se tinha dele. Sim, né? O mundo material condiciona minhas ideias. Essa é a ideia de Marx. Mas ele vai pegar o método de Hegel. O que Hegel falava? Que são as ideias que condicionam o mundo material. O que Marx faz? Ele vai inverter
ter a dialética. O processo ele concordava com Hegel, ele não concordava com a direção do processo. Para Marx não é a ideia que condiciona a matéria que condiciona a ideia. Olha a justificativa, tá vendo? Naquele velho debate entre Marx e Hegel, quem condiciona o quê? Mas o método é de Hegel. Marx estudou demais o Hegel, entendeu o Hegel, para criar a sua própria ideia. Né? Questão 10. A explicação para que 1% da população mundial seja mais rica que os outros 99% está na constituição da sociedade capitalista, que, segundo Marx, funciona com base no antagonismo entre duas classes, a burguesia e o proletariado. Não é isso? Então, gente, certo ou errado? Corretíssimo. Por que esse 1% fica com a maior parte da riqueza? Porque ele é o dono do meio de produção. Porque ele vai explorar, ele vai alienar o trabalho do trabalhador. Por isso que ele tem mais riqueza. Perfeito? É daí que vem a questão dessa justificativa. Justificar mostrando o quê? A contradição. Porque um tem mais poder e mais riqueza que o outro. Perfeito? Valeu, gente. Qualquer dúvida, mais uma vez. Vocês deixaram dúvidas, né? Eu sanei de alguns e hoje a gente está fazendo uma explicação mais direta, dos exercícios propostos, dos exercícios práticos que vocês fizeram. Valeu? Um abraço.